Eu sou a Silvia Ferreira, sou formadora, especializei-me em aromaterapia, ou seja, no uso dos óleos essenciais, e ajudo famílias a introduzir os óleos essenciais na sua rotina de forma simples e eficaz. Sou mãe de uma menina maravilhosa, sou completamente apaixonada pela natureza e por um estilo de vida mais saudável, mais natural e equilibrado. E este é o Por Falar em Lavanda, um podcast onde falamos de óleos essenciais, vida natural, equilíbrio e bem-estar, desmistificamos ideias e divagamos sobre outros temas que acabam por juntar e relacionar-se com tudo o resto. No fundo, sou só eu aqui com os meus devaneios e com os meus anos de estudo e de experiência pessoal e profissional a falar com vocês de temas que eu sinto que precisam de ser partilhados com o mundo. Hoje vamos falar sobre o inverno, ou melhor, como sobreviver ao inverno, mas esta é a versão natural de como sobreviver ao inverno. Portanto, se calhar vai ser um bocadinho diferente de recomendações que tu estás habituada ou habituado a ver por aí. Portanto, vamos falar de como lidar com as alterações do frio e com esta época, que é uma época tipicamente com mais viroses, mais doenças, não é? Onde sentimos que não só nós, mas principalmente as nossas crianças ficam mais vezes doentes. Vamos falar um bocadinho sobre isto e como podemos sobreviver a isto e talvez mudar um bocadinho o nosso padrão, porque foi isso que aconteceu na minha vida, na nossa casa, com algumas mudanças que eu vou partilhar aqui contigo. O inverno é uma altura que muitos pais temem, eu inclusive já fui uma dessas pessoas, hoje em dia nem tanto, mas acho que é importante nós pensarmos no que o inverno representa, no que nos faz temê-lo tanto e pensarmos em formas de contrariar isto e de apoiar o nosso corpo, fazer algumas mudanças que se calhar não são assim tão complicadas como parecem e que vão ajudar a mudar este padrão da doença, do ciclo da doença nesta altura, especificamente nesta altura do ano, ok? Nós associamos muitas vezes as doenças ao frio, portanto, as viroses ao frio, está mais frio, os miúdos se calhar andam mais ao frio, diferenças de temperatura, não andam agasalhados, apanham chuva e por isso ficam doentes, mas a comunidade médica já veio dizer muitas vezes, e eu volto a repetir aqui, não é o frio que nos provoca as doenças, que nos faz apanhar uma virose, ok? Os vírus, eles andam nas pessoas, eles encontram-se nas pessoas e passam de pessoa para pessoa, ok? Porque é que nesta altura há um aumento, digamos assim, do contágio e porque é que ficamos mais vezes doentes? Ou porque é que as nossas crianças ficam mais vezes doentes? Porque estão menos tempo no exterior. Tipicamente nas escolas, e aqui nas nossas zonas, e aqui no nosso país, e na maioria das escolas, eu sei que isto não é verdade em todas, e ainda bem, e acho que é algo que começa a mudar um bocadinho, mas no geral, na maioria das escolas, as crianças, quando está a chover e quando está muito frio, não podem andar lá fora, têm que estar em espaços fechados. Em espaços fechados há maior probabilidade da proliferação dos vírus de pessoa para pessoa. Se a escola dos vossos filhos, das vossas crianças, for semelhante à escola da minha filha, os recreios interiores são demasiado pequenos para a quantidade de crianças que lá estão concentradas nos dias em que chove e que não podem ir lá para fora. Portanto, o contágio é inevitável e é muito fácil de acontecer. E os espaços não são suficientemente ventilados e os vírus circulam mais facilmente. Além disso, o facto de estar frio pode não ajudar, não nos faz ficar doentes, mas pode enfraquecer aqui a nossa resposta imunitária, porque se o ar estiver muito frio, muito seco, isso pode irritar, secar as mucosas do nosso nariz, da nossa garganta, que são uma das formas que o nosso corpo tem de se proteger. Ao mesmo tempo, como temos muito menos exposição solar, estamos muito menos tempo lá fora,
nós não vamos produzir tanta vitamina D como a que seria suposto e como a que seria necessária, daí a importância de suplementarmos nesta altura. E por esse motivo, como ficamos com a vitamina D em baixo, o sistema imunitário pode enfraquecer. Portanto, tudo isto são motivos que podem favorecer o aumento das vezes em que ficamos doentes, nesta altura, ok? Queria aproveitar para te dizer que é muito importante nós cuidarmos de todos os pilares que eu referi no episódio passado: o sono, a alimentação, o movimento, a atividade física, a gestão do stress, tudo isto, a ingestão da água também, tudo isto influencia a nossa saúde a todos os níveis e, portanto, nós precisamos mesmo de garantir que temos pelo menos a maioria destes pilares equilibrado, ok? Eu sei que é difícil termos todos ao mesmo tempo, mas é possível nós cuidarmos de cada um deles, um de cada vez, se não os tivermos todos bem, irmos cuidando de cada um deles até termos um equilíbrio na maioria destes pontos. É extremamente importante. Se nós não dormirmos bem, é normal que tenhamos um sistema imunitário mais enfraquecido, se nós não nos alimentamos em condições também, se nós não mexermos o nosso corpo também, ele não está forte, não está fortalecido, não está preparado para lidar com as agressões, como neste caso, como os vírus ou as bactérias. O stress também acaba por inibir a nossa defesa imunitária, portanto é importante nós gerirmos aqui o nosso stress. Os óleos essenciais são incríveis nisto e também na parte do sono também. Podemos utilizá-los como aliados para estas duas áreas e os óleos que nos vão ajudar a dormir melhor são os óleos que nós podemos utilizar para nos mantermos mais calmos, mais equilibrados, mais tranquilos, serenos ao longo do dia, tendo em conta os desafios que vamos enfrentando. E óleos que são interessantes de utilizar nestas questões são, por exemplo, lavanda. Lavanda é assim, lavanda sendo a lavândula angustifolia. É muito importante garantir que a lavanda que tu tens e que vais utilizar é a lavândula angustifolia, porque há vários tipos de lavanda e as outras espécies de lavanda têm uma ação diferente desta, ok? Por exemplo, o lavandim, que é um tipo de lavanda que é muito encontrado, especialmente em óleo essencial, porque é mais fácil, mais barato do que a lavandula angustifolia, tem uma ação estimulante, ao contrário da lavandula angustifolia, que tem uma ação calmante e relaxante. Portanto, aqui faz toda a diferença tu saberes exatamente se estás a utilizar o óleo certo e se estás a utilizar um óleo de lavanda que não sabes muito bem a origem, nem sabes qual a espécie de lavanda que estás a utilizar e sentes que não te acalma, que não está a surtir o efeito desejado, pode ser por este motivo, ok? Pode ser por outro motivo qualquer, mas é importante garantir que estás realmente a utilizar o óleo certo. Mas então, a lavanda, a laranja doce também é um ótimo óleo para utilizarmos. Assim, de óleos essenciais muito conhecidos da Young Living, temos o Stress Away. A Young Living tem estas misturas de vários óleos essenciais que são espetaculares porque nos poupam trabalho, digamos assim. Não temos que andar aqui a ver, a juntar óleos. Já fizeram isso por nós. Já temos ali um conjunto de óleos essenciais que foram combinados para ter uma ação específica. Neste caso, o Stress Away é fácil de perceber para que serve, não é? Stress away, stress vai embora. A ideia é ajudar-nos a gerir o stress, a estarmos tranquilas, estarmos serenas, mesmo quando a vida nos tenta estressar, não é? Então, outra sugestão que é ótima, o frankincense ou incenso ou olíbano, há vários nomes para este óleo essencial, mas também é um óleo muito bom para esta parte também do sono e das emoções, do stress neste caso. E se pensarmos assim de uma forma mais generalista, os óleos que provêm de árvores no geral, são todos muito bons para estas duas áreas também, e com a vantagem de serem
muito bons também para o apoio do sistema imunitário e o apoio do nosso sistema respiratório, hum, nomeadamente aquelas ações, aquelas funções que o nosso corpo tem que ajudam a protegê-lo dos micro-organismos que nos querem adoecer. Ou seja, o nosso nariz, por exemplo, o nosso nariz é uma das portas de entrada, nariz, a boca, as nossas mucosas são uma das portas de entrada principais para os vírus ou os micro-organismos, digamos assim. E os óleos essenciais ajudam a limpar as nossas vias respiratórias, ou seja, nós quando estamos a respirá-los, eles contêm propriedades antivirais, antibacterianas, anti-inflamatórias e, portanto, quando estamos a respirá-los, eles vão ser absorvidos e vão atuar a esse nível também. Portanto, vão auxiliar o nosso sistema imunitário na luta ou na proteção do nosso organismo. A primeira função do nosso sistema imunitário é de defesa, é de impedir que esses micro-organismos entrem, consigam efetivamente passar as defesas primárias, aquelas primeiras barreiras que vão encontrar e que impedi-los que consigam entrar mais no nosso organismo, digamos assim. E os óleos essenciais vão auxiliar nessa função. E por isso é que uma das coisas mais importantes que eu sinto que contribuiu para o, o facto de nós não ficarmos doentes com regularidade, nomeadamente a minha filha, é usar o difusor todas as noites. E usar o difusor de forma consciente. Não é só ligar o difusor e pôr para lá um óleo essencial qualquer e pronto, está feito. Podíamos até fazer isso porque a maioria dos óleos essenciais vão ajudar, ok? Tem componentes e têm propriedades terapêuticas que vão auxiliar o organismo, seja de que forma for. Mas é importante nós pensarmos na ação que nós queremos ver desempenhada naquele dia, naquela semana, digamos assim. Imagina que tu sabes que a tua filha ou o teu filho está na escola e que muitos dos colegas dele ou dela estão a ficar doentes. Ok? Tu ouviste por alguém que eles estão a ficar doentes. Nós vamos atuar preventivamente. O que eu faço aqui em casa é, sabendo que A, B ou C está doente, ficou em casa porque está doente, alguém disse que lhe doía a cabeça ou alguém está com muita tosse, eu vou perguntando assim de forma muito subliminar à minha filha: então, tudo bem? Então, tens meninos doentes, está alguém a faltar? Ah, sim, ou ah, não. Pronto, isto dá-me informação, alguma informação para depois, à noite, eu escolher os óleos essenciais que vou utilizar no difusor, no quarto dela, porque eles são os meus maiores aliados neste trabalho de ser mãe e de proteger a minha filha e de tentar mantê-la saudável. E então, sempre que há questões respiratórias, eu sei que no inverno eu nem preciso de perguntar, porque sei que é a altura mais propícia a haver infecções respiratórias, eu utilizo com muita regularidade óleos essenciais que vão atuar especificamente na parte respiratória, que vão ajudar a limpar as vias respiratórias. E são esses óleos, por exemplo, nós temos uma mistura na Young Living que é o RC, que foi a primeira mistura que eu utilizei, a primeira blend que eu utilizei quando recebi o meu kit. A Iris já estava na altura a caminho de mais uma infecção respiratória, estávamos aqui num ciclo de doença, fica bem, passados 2, 3 dias ficava novamente doente, fica bem, passados 2, 3 dias ficava novamente doente, era este o nosso ciclo, foi isto que me fez comprar os óleos. Sem muita esperança, mas realmente a primeira blend que eu utilizei foi o RC, no difusor e em aplicação tópica. Neste caso, se for apenas por prevenção, se não houver grandes sintomas, se a criança não estiver com ranhoca ou com tosse, pronto, se não tiver esse tipo de sintomas, podemos começar a utilizar apenas no difusor. E essa blend, o RC, é uma das que eu mais utilizo,
mas eu vou sempre alternando, porque o nosso corpo gosta de novidade, o nosso corpo habitua-se, adapta-se. E se usarmos sempre, 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 sempre o mesmo óleo essencial todas as noites, a dada altura ele poderá não surtir o efeito pretendido, porque o nosso corpo adaptou-se a ele, já não lida com ele da mesma forma. É a mesma coisa com a medicação. Por exemplo, quando tomamos uma medicação durante muito tempo, a dada altura ela pode deixar de fazer o efeito desejado e vamos ter que ajustar ou vamos ter que aumentar a dosagem ou mudar mesmo a medicação para que ela volte a fazer efeito. Com os óleos essenciais e com muitas outras coisas que nós colocamos no nosso corpo, acontece isto, ok? Eu senti isto, por exemplo, com hum, alguns cremes que utilizava, alguns shampoos, pronto. Nosso corpo gosta de novidade. E eu gosto de alternar os óleos essenciais. Então vou alternando entre aqueles que eu tenho e que eu sei que são muito bons, especialmente para a parte respiratória. E isto é reduzir os óleos essenciais, e estes que eu estou a falar especificamente, reduzir a uma só função, e não é justo, porque cada óleo essencial tem centenas de componentes químicos e cada um destes componentes químicos tem várias ações terapêuticas. Ou seja, um óleo essencial tem centenas de aplicações, centenas de ações. Ele vai fazer bem a muitas coisas, não só àquilo especificamente, ok? E depois uns vão atuar melhor comigo e outros vão atuar melhor contigo. Isto também é uma experiência muito individual, tem a ver com o nosso organismo, com a nossa individualidade, com a nossa memória olfativa, com a experiência que nós já tivemos com um determinado aroma, com um determinado óleo essencial no nosso passado. Tudo isso influencia depois a ação daquele óleo essencial no presente. Então, já falei do RC, é um dos que eu mais utilizo, o tea tree, que também é muito conhecido, o óleo essencial da árvore de chá, o alecrim ou rosemary. Eu digo sempre os nomes em inglês porque é muito comum utilizar os nomes em inglês, ok? Mais o eucalipto, não é fácil de perceber porquê, mas tipicamente os óleos de árvores, o cypress, o cipreste e o RC é muito bom porque contém uma mistura de vários destes óleos essenciais que eu estou aqui a referir. O hortelã ou hortelã-pimenta, com a ressalva de que o hortelã pode ser utilizado a partir dos 3 meses de idade e a hortelã-pimenta só pode ser utilizada a partir dos 2 anos de idade, porque tem uma concentração muito grande de mentol. E além disso, o hortelã-pimenta ou o peppermint não é um bom óleo para se utilizar à noite porque tem uma ação estimulante, revitalizante, que é a ação contrária à que nós desejamos à noite, não é verdade? Nós queremos é relaxar e tranquilizar. Mas pronto, os cítricos em geral, os óleos que provêm de árvores também, e depois nós podemos sempre aliar estes óleos essenciais a óleos que têm também uma ação mais calmante e mais tranquilizante, como o lavanda, por exemplo, o laranja doce ou o orange é um óleo que vai ajudar na parte respiratória, mas também é um óleo que promove a calma, a tranquilidade, portanto podemos pensar nos óleos essenciais, nas suas diversas características e de que forma é que os podemos utilizar para corresponder às nossas necessidades do momento. E esta é a beleza da aromaterapia. E esta é a beleza de utilizar o difusor com regularidade e do facto de eu utilizar o difusor todas as noites e pensar que óleos é que eu vou utilizar todas as noites. E vou variando pelo motivo que já te falei. Não precisamos de ter 50 ou 100 óleos essenciais, mas imagina que tens 3 ou 4 óleos essenciais, tu podes fazer imensas combinações diferentes com esses 4 óleos essenciais. Podes usar um de cada vez, podes combinar 2, podes combinar 3 ou podes combinar até mesmo os 4 e isto já te permite alternar e fazer muitas combinações diferentes e introduzir esta novidade que o nosso corpo tanto gosta, ok? Fica aqui esta primeira sugestão, que foi provavelmente assim das mais importantes que, e que eu sinto que fez mesmo a diferença na saúde da minha filha, principalmente. E porque, pronto, ela ficando doente, mais provável
é mais provável nós também ficarmos doentes, não é? Eu e o meu marido ficarmos doentes. Embora às vezes o meu marido também apanhe algumas coisas no local de trabalho, porque ele trabalha com pessoas. Eu é que estou aqui mais protegida, porque trabalho a partir de casa, portanto acabo por muitas vezes receber prendinhas deles, mas temos conseguido gerir muito bem. É raríssimo ficarmos doentes, mesmo nesta altura. O inverno já não tem aquele tom tão de medo, sabem? De recear que ela fique doente depois de termos passado por invernos em que o cenário era tão diferente e eu todos os anos lido com famílias que já antes do inverno se preparam para o inverno e me perguntam: Silvia, que óleos é que eu preciso de ter neste inverno? Porque eu quero preparar-me. Esta altura é sempre complicada e a verdade é que o padrão que eu vejo com estas famílias é o mesmo que eu senti na minha própria família. Há um cenário antes dos óleos essenciais, há um cenário depois dos óleos essenciais e é claro como água. É muito evidente mesmo. E por isso é que as famílias se começam a preparar para o inverno e começam a reunir ali os óleos essenciais que sabem que atuam muito bem e depois, com a minha ajuda, com a minha orientação, vão poder utilizá-los da forma mais correta e da forma mais indicada, não só para a situação em si, mas para a pessoa. Se é uma criança, vamos fazer um determinado uso, se é um adulto, vamos usar de outra forma, ok? E aqui não vou entrar em percentagens, em diluições, porque é algo que, quando eu digo às pessoas que devem fazer uma diluição com os óleos essenciais, eu sinto que muitas pessoas bloqueiam e acham que é algo muito complexo e muito difícil de fazer, mas não é nada difícil. Uma diluição consiste em utilizarmos um óleo base, um óleo de amêndoas doces e juntarmos umas gotinhas de óleo essencial, do óleo essencial indicado para aquela situação que nós queremos resolver e depois aplicarmos na pele. É só isso. E o facto de diluirmos vai fazer com que aquele óleo essencial renda mais, porque utilizamos muito menos óleo essencial, e vamos favorecer ainda mais a absorção do óleo essencial. Ele vai ser mais facilmente e de forma mais eficaz, vai ser absorvido de forma mais eficaz. Assim é que é. Portanto, ter o acompanhamento certo faz toda a diferença na forma como nós utilizamos os óleos essenciais e também nos resultados que vemos no nosso dia a dia. E eu posso dizer isto por experiência própria e por experiência profissional com as famílias que eu acompanho, ok? Procura sempre quem te oriente no uso correto dos óleos essenciais. Então, coisas que nós podemos fazer com a aromaterapia para nos proteger nesta altura. Além de utilizarmos o difusor, nós podemos também fazer, e esta receita é assim soberana na minha comunidade. Normalmente gostam muito desta receita. Sempre que eu vou participar em mercadinhos de Natal, mercadinhos de inverno, levo estes bálsamos e nós podemos fazer o nosso próprio bálsamo respiratório para suporte respiratório. Assim, de certa forma, para substituir aquele bálsamo muito conhecido que rima com X, passando a publicidade e não querendo ser super direta na marca dele, mas esse bálsamo muito conhecido tem alguns ingredientes que para mim são não, ok? E que eu gosto de evitar. Ingredientes como petrolato, parafina líquida, que são subprodutos do petróleo, e eu honestamente prefiro evitar, prefiro não utilizar esse tipo de produtos. Além disso, também contém fragrância e choca-me ter estes ingredientes num produto para bebés, porque o de bebés também tem estes ingredientes. Choca-me um bocadinho isso acontecer, sinceramente. E nós, de forma tão fácil, podemos fazer em casa o nosso próprio bálsamo com ingredientes simples, nobres, naturais e com os óleos essenciais na proporção mais adequada à idade do nosso bebê. Não é algo super generalista, não é porque falamos de quando compramos aquilo é uma fórmula única, não é personalizada e portanto nem sequer sabemos muito bem a concentração
que tem de muitos dos componentes que a constituem. E num bebê nós precisamos de ponderar ainda mais aquilo que utilizamos. É um ser muito mais frágil, portanto eu acho que vale mesmo a pena criarmos o nosso bálsamo em casa e personalizá-lo de acordo com a idade do nosso bebê e com as necessidades do nosso bebê. E eu vou deixar a receita na descrição deste podcast. Eu já partilhei muitas vezes a receita do bálsamo nas minhas redes sociais e eu faço este bálsamo todos os invernos e só preciso de fazer praticamente uma vez por ano, portanto nem sequer é algo que nós precisamos de estar constantemente a fazer. Claro que se fores fazer pela primeira vez e não tiveres muita noção da quantidade, se calhar vais fazer a mais ou vais fazer a menos. Esta quantidade que eu te falo dá mais ou menos para um boiãozinho de mais ou menos 50 mililitros e à partida é suficiente para um inverno inteiro e uma primavera e se calhar só tens que fazer no ano seguinte a correr bem, ok? Vai depender muito das necessidades individuais de cada família, até porque pode haver mais do que uma criança e usagem mais do que uma criança, claro. Esta é a minha realidade com uma criança em casa. Mas é super simples de fazer. É basicamente misturar os ingredientes, a cera da abelha, o óleo de coco e a manteiga, que pode ser manteiga de karité, ou manteiga de cacau, ou manteiga de manga. Há imensas manteigas que nós podemos comprar. Elas são sólidas, ok? Não é daquela manteiga que nós comemos e usamos para barrar no pão, ok? São manteigas mais durinhas que depois nós derretemos tudo junto em banho-maria e depois juntamos os óleos essenciais. E os óleos essenciais vão depender, lá está, dos óleos que tu tens. Podemos adaptar consoante os óleos que tu tens contigo em casa para não estares a precisar de comprar mais. E portanto, se tu não tiveres os óleos essenciais sugeridos e se já tiveres óleos essenciais em casa, manda-me uma mensagem, diz-me que óleos tens para eu te poder orientar e te poder dizer quais é que podes utilizar nesta receita de acordo com a idade do teu bebê ou da tua criança. Ok? Combinado? E podemos então muito facilmente fazer o nosso próprio bálsamo para suporte respiratório, que pode ser utilizado sempre que há uma tosse, sempre que há um nariz ranhoso e sempre que há pronto, sintomas a nível respiratório. E também quando temos o nosso nariz congestionado, muitas vezes temos aquele desconforto de ter o nariz entupido, congestionado, podemos utilizar também o bálsamo na zona do nariz, com atenção para os bebés, porque os bebés normalmente levam a mão ao nariz e depois levam a mão à boca e depois levam a mão aos olhos, então temos que ter em atenção que para os bebés usar no nariz e em crianças muito pequenininhas não é assim tão indicado, então utilizamos no peitinho, está bem? Para adultos e crianças maiores, podemos então usar nos seios nasais para ajudar a descongestionar. Também para adultos e crianças e seios nasais. Adultos e crianças mais velhinhas, podemos também fazer vapores quentes com os óleos essenciais. E para isso é utilizar esta receita ancestral que já existe desde o início do tempo, com água a ferver e colocar. Podemos usar mesmo folhas de eucalipto se tivermos, mas eu sei que nem toda a gente tem acesso a folhas de eucalipto, nem consegue ir buscar tão facilmente, portanto, os óleos essenciais têm essa ação. No fundo, é a essência do eucalipto, se tu quiseres utilizar o óleo essencial de eucalipto, ok? E podemos mesmo utilizar o RC, que é uma mistura de várias plantas com ações benéficas para o teu sistema respiratório e utilizar uma gotinha apenas chega de óleo essencial numa bacia de água quente, não é? Que esteja ali a lançar o seu vapor e respirar esse vapor. Um adulto pode colocar uma toalha e fazer assim uma espécie de tendinha para estar ali a receber todo o vapor e a respirá-lo. Uma criança pode não ser tão confortável para ela, o importante é ela estar ali com a cabeça um bocadinho, olhos fechados, é muito importante, tanto para adultos como para crianças, e estar ali um bocadinho a respirar e realmente ajuda muito a descongestionar, principalmente no momento, ajuda bastante a aliviar esse sintoma. Pronto, estas são algumas das coisas que nós podemos fazer com os óleos essenciais para nos apoiar nesta altura. Acho que a principal é mesmo nós
prepararmos-nos e não deixarmos que o medo tome conta de nós e, no fundo, ter esperança que realmente conseguimos alterar o padrão. Mas para alterarmos o padrão, para termos um resultado diferente, nós precisamos de fazer coisas diferentes. Então, se o que tu tens feito até aqui não está a resultar, não está a ser eficiente, não te está a ajudar, tu tens que mudar o que estás a fazer. Foi assim essa tomada de consciência que eu tive quando estava no pediatra com a minha filha, que estava outra vez doente, e eu lhe perguntei o que é que eu podia fazer para prevenir, e ele me disse que não podia fazer nada, que podia lhe dar medicação o mês todo seguido, um antihistamínico o mês todo seguido e ver se ajudava, quando eu já estava fartinha de lhe dar medicação. Então, nesse momento, eu pensei, aquilo que eu estou a fazer até agora não está a resultar, não me está a ajudar, eu preciso fazer algo diferente. E fiz. Olhem, sem saber muito bem como é que a coisa se ia dar, sem conhecer quase nada sobre os óleos essenciais, tinha feito uma pesquisa para perceber qual a melhor marca a comprar, porque tinha percebido que havia muitas marcas, muita oferta, muitos preços diferentes e quis perceber o porquê dessas diferenças. E uma coisa que eu sabia era que queria ter a certeza de que realmente comprava algo bom, algo de qualidade e que não ia ser enganada. Ok? Essa era a minha preocupação na altura, porque se não resultasse, pronto, aí eu sabia que tinha feito o possível para que as coisas corressem bem. Não correram bem, era porque, olha, não resultava, aquilo era conversa fiada, na verdade, e pronto. Mas eu sabia que tinha feito a minha parte, ok? Do outro lado é que não correspondeu. Então fiz a minha pesquisa e escolhi, tive orientação, comecei a usar os óleos essenciais e o padrão mudou completamente. Eu posso te dizer que faz em fevereiro de 2026, 8 anos que começamos a utilizar os óleos essenciais. A minha filha, nestes 8 anos, não fez uma infecção respiratória. Nem uma. Foi uma diferença brutal. Ela já ficou doente com outras coisas, mas a própria recuperação é raríssimo, para já, é raríssimo ela ficar doente. Imaginem, houve uma vez que ela disse que lhe doía a cabeça. Veio da escola e estava-lhe a doer a cabeça. Então eu faço uma diluição, aplico os óleos essenciais para ajudar a lidar, nem sei muito bem o que é que está ali a acontecer, não é? Dor de cabeça é muito generalista, ela não tem nenhum outro sintoma, então vou colocar óleos essenciais para ajudar ali o sistema imunitário a lidar com o que quer que esteja ali a acontecer. Normalmente no dia seguinte ela está bem e já vai para a escola. Ou até pode ficar em casa por prevenção, se porventura teve uma febrícula durante a noite, se aumentou a temperatura durante a noite ou assim, mesmo que no dia seguinte ela esteja bem, normalmente fica em casa, tem essa possibilidade, continua a aplicar os óleos essenciais e normalmente no dia seguinte ela vai para a escola. É a recuperação, lidar com estas situações é muito mais simples para mim, neste momento. Muito mais. E o facto de ela não ter feito nenhuma infecção respiratória neste tempo todo é tipo, uau, mas é verdade, é a nossa realidade. E pode ser a tua também, mas lá está, tu para teres um resultado diferente tens que fazer algo diferente. E quem sabe se não é começares a utilizar os óleos essenciais. E eu estou aqui para te ajudar nesse caminho de descoberta, nessa jornada, nessa experiência que tem tanto de desconhecido, mas também de transformador e de incrível. E eu queria mesmo que tu te permitisses a descobrir isso. Eu estou aqui para te apoiar, caso te identifiques comigo e sintas que eu sou a pessoa certa para o fazer. Terminamos por aqui, que este episódio já vai longo. Este tema do sistema imunitário já abordamos um bocadinho, mas eu quero falar mais sobre isto, talvez explicar melhor como é que o sistema imunitário funciona e como é que os óleos essenciais atuam no sistema imunitário. Portanto, talvez nos próximos episódios isso aconteça, vamos ver. E quero agradecer-te por ter estado aqui comigo. É
um prazer enorme poder fazer isto e poder trazer-te esta informação, trazer-te este conteúdo desta forma, que me permite explicar tudo muito melhor. E partilha com as pessoas que tu conheces, se sentes que lhes vai ser útil, também me ajudas a crescer, a chegar a mais pessoas, partilhas o meu trabalho e isso é extremamente importante para mim, é uma forma de me apoiares e eu agradeço-te desde já por isso. E qualquer coisa, já sabes que podes procurar-me nas minhas redes sociais, tens os meus contactos aqui na descrição do podcast e é isso. Fica bem e vemo-nos no próximo episódio.